O vai-e-vem acelerado das grandes cidades expõe o caos, a desigualdade social e a luta pela diversidade cultural no meio urbano. Essas cidades são repletas de barreiras invisíveis que separam as raças, as classes sociais e as origens dos habitantes e, dessa forma, tanto privilegiam quanto marginalizam grupos sociais. A arte urbana constrói uma outra perspectiva, a democratização dos espaços públicos. Essa expressão artística ganha lugar no cotidiano e faz das ruas um espaço subversivo e de relação afetiva com as populações. Para conversar sobre a arte urbana como forma de representação cultural e de valorização de histórias reais de pessoas do dia a dia, vamos falar com Juliana Lisboa, co-criadora da Cidade Quintal, um projeto que busca fortalecer comunidades por meio da arte, do design participativo e do urbanismo. Juliana, seja muito bem-vinda ao Reverso UFES. Eu já inicio a nossa conversa com a primeira pergunta. A arte urbana, em geral, inverte a relação arte-público. O artista vai até as ruas, até o cotidiano das pessoas. Como esse movimento pode subverter a segregação de espaços artísticos e culturais nas cidades? Ei, Jonathan, muito obrigada pelo convite. Para a gente é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do nosso processo da Cidade Quintal. Estou aqui falando da sede, né? A gente fica aqui no centro de Vitória. Então, vamos lá bater esse papo. Pois é, a arte urbana traz essa característica, né, de estar na rua, de estar na cidade, né, diferente desses espaços mais institucionais, né, como as galerias, outros espaços em que é mais difícil esse processo de acesso, fazer com que as pessoas compreendam que elas podem estar ali dentro e se deslocarem, principalmente as pessoas das partes mais periféricas, né, da cidade. Então, logo no início da Cidade Quintal, a primeira coisa que a gente fez foi como que a gente pode dar respostas para um projeto, para uma ideia que venha a trazer um desenvolvimento para uma comunidade, sem estar com essa comunidade, sem estar na rua. Então, hoje a gente tem um trabalho muito voltado para esse fazer com as pessoas, né? Ou a partir das pessoas, envolvendo elas em diferentes etapas. Então, a gente meio que inicia nossos projetos na cidade, assim, nesse processo inicial de diálogo, conversa com as lideranças, formais e informais, com quem a gente vai construindo aos poucos os nortes, né, para pensar em criar algo que seja representativo, né, algo que dialogue de fato com as pessoas, né. Então, quando o trabalho fica pronto e vai para a cidade, acho que tem um quê de familiaridade com quem está ali, que se envolveu, né, com aquelas comunidades, com quem a gente conversa. E como o envolvimento dessas comunidades nos projetos de arte pode potencializar a consciência de que o espaço é público, de que, portanto, por ser público, pertence a todos? Pois é, a gente aprende muito sobre isso o tempo todo, né? E numa perspectiva até de cidades educadoras, né? Por que a cidade não... A gente não pode olhar para a cidade como uma plataforma de aprendizado, assim, né? Onde que tem tanta história, tem tanta informação para nos trazer. E quando a gente está desenvolvendo, operando um trabalho dentro de uma comunidade periférica, a gente aprende muito sobre como que essas dinâmicas de pertencimento, da rua, dos becos, das escadarias, como extensão da própria casa, como espaços de convivência, diferente de como está de como se dá aqui na parte baixa da cidade, né? Então, muitas vezes, nesses territórios, a gente se depara com um contexto de convivência, de coletividade, que é outro, que é diferente do que a gente experiencia aqui no asfalto, na avenida, na correria, né, nessa cidade que é feita para o deslocamento, para a pressa, para a aceleração. E, por outro lado, tantas outras coisas que faltam, né? Os gestores lidam, né? A estrutura ali da cidade se distribui de uma forma muito diferente, assimétrica, né?
Então, eu acho que a gente vive em cidades muito diferentes. E essa noção de pertencimento, de processo de consciência, eu acho que desse levantamento, disso que você está trazendo, né, de como que a arte pode catalisar um processo de consciência, de uma consciência maior. Eu acho que em cada contexto isso se dá de uma forma diferente. Dentro dos territórios periféricos que eu tenho visto, como que esse trabalho ajuda as pessoas a lembrarem o quão importante é a luta delas, o processo de resistência, a identidade que se constrói, né, nessa coletividade. Eu acho que isso, quando a gente traz isso à tona para a paisagem, né, coisas que muitas vezes estão ali mais quietinhas na oralidade, eu acho que a gente abre um diálogo com outras gerações que não vivenciaram certas coisas. A gente relembra essas pessoas que a história de vida delas é importante, o que elas fazem é importante, né? As conquistas ali, quando né? Eu acho que a gente traz essa discussão para potencializar mesmo a identidade, né, desses lugares. E é isso mesmo que eu iria te perguntar, assim, como que essa interação entre a comunidade, né, comunidades locais, o espaço urbano e a arte contribui para uma reflexão de identidade cultural, principalmente da população capixaba que é mais subrepresentada, né? Sem dúvida, né? No mínimo, a gente vai parar para abrir um diálogo sobre isso, para conversar, né? E muitas vezes é muito comum a gente se deparar com essa questão da narrativa única. Ah, tal lugar é o lugar do tananã. Tipo, visões externas, né? Que tem aquele estereótipo dos lugares, seja positivo ou negativo, né? Mas muitas vezes, se você está falando de territórios periféricos, vem todo esse estereótipo até da internet, das mídias, do lugar de violência, onde só tem violência, criminalidade, né? E para por aí. Ou até tipo um rótulo, né? Ah, Piedade é o lugar do samba, Ilha das Caieiras é o lugar da torta. Então, esse rótulo. E muitas vezes, quando a gente vai adentrar esses lugares, aos poucos, conversar, entender aqui e ali, né? E desenvolver um processo participativo ali, de escuta e de construção conjunta, a gente vai ver que existem outras identidades e outras questões, outras características que não chegam ali, né, nessa mídia, ou enfim, não são abertas, e são coisas muito ricas, assim, muito potentes, que têm a ver com a forma como as pessoas chegaram ali, várias questões, né, ligadas aos ofícios, pessoas que se destacaram, enfim, tem N contextos outros, a ancestralidade, a religiosidade, tantas coisas. Por exemplo, lá na Piedade, Piedade é assim a terra do samba, né? A primeira escola de samba do Espírito Santo. Mas e por que a Piedade tem toda essa relação com o samba? Sabe o que acontece? O que aconteceu antes disso, por ali? O que mais, né? Tinha ali. Então a gente vai atrás dessas perguntas, né? Que vão gerando as perguntas, e aí a gente se depara com um lugar que tem um reduto de parteiras, de benzedeiras, de artesãos, de pessoas que consertam e criam instrumentos, enfim, uma série de outras coisas, um caldeirão ali de tantas outras histórias, né? E que a gente vai entendendo um pouco mais e tenta construir isso junto com as pessoas, né? Então, em alguns momentos, esse é um trabalho que se dá de dentro para fora, que a gente fala, né? A gente vai compreendendo, costurando, elaborando isso com as pessoas, e depois de um tempo isso vai esbarrar nas pinturas murais, por exemplo, e aí tá, aquilo aparece, né, para fora. Mas às vezes não, quando a gente está dentro de um alto do morro,
né, lá quietinho, muitas vezes esse processo se dá de dentro para dentro também, né? Então a gente vai atrás de reconstituir, cocriar, costurar isso com as pessoas, e aquilo ali meio que né, é voltado para elas, né, como um público primeiro, para as pessoas que estão ali. Então a gente tem notado também esses movimentos, né? E é lógico, outras pessoas de fora que queiram ir ver, né, e se conectar com isso, são muito bem-vindas, né? Mas para nós é importante que isso faça sentido, em primeiro lugar, para as pessoas que estão ali. Como agora a gente está no São Benedito, que é um bairro que, assim, incrível, não tinha ideia da potencialidade do que existe ali, das pessoas, das histórias, das belezas naturais, uma série de coisas, e a gente já parte de uma pesquisa realizada pelos próprios moradores sobre essa identidade deles, né? Então, a gente chegou nisso, sim, já está posto, e agora a gente está desenvolvendo um trabalho muito interessante lá, que vai ativar uma rota de turismo lá dentro do mundo, um turismo de base comunitária, né? Um turismo urbano e também de experiência, voltado, né, para quem está aí, quem está chegando em Vitória, quer saber que cidade é essa, quer compreender um pouco mais de profundidade, né, esses processos aí que se deram, né, na constituição dos morros, da ocupação, né, desses espaços, o que acontece lá em cima. Então tem histórias fascinantes que poderiam muito bem estar dentro de um museu, de uma galeria, de um outro tipo de espaço. Para mim, inicialmente, faz muito sentido que esteja na rua. Né? Juliana, muito obrigado, então, pela entrevista. Eu agradeço também a você que nos acompanhou aqui até agora. Até mais.